quero cumprimentá-lo pelo equilíbrio e pela clareza com que expõe suas convicções. Um primeiro tema que gostaria de abordar se refere à questão dos precatórios, que Vossa Excelência, em relação a este problema, Vossa Excelência tem uma importância muito grande. Eu queria aqui lhe transmitir uma inquietação, as inquietações e uma proposta. No final da década passada, o Congresso Nacional aprovou uma proposta de emenda constitucional mudando a sistemática de pagamento de precatórios. Entre outras coisas, o que se fez foi criar o modelo do leilão para pagamento das dívidas, com desconto. Segundo, quebrar a ordem cronológica. Essas foram as duas questões essenciais. E fixar também um percentual mínimo de pagamento por parte dos municípios e dos estados. A meu ver, esta proposta, esta emenda constitucional, arrumou esse setor, este problema na vida nacional. Posteriormente, nós conseguimos também, com uma emenda do senador Jucá, do então senador Jucá, que fez uma mudança na questão da taxa de juros. Havia uma aberração no Brasil, senador Jader, é que a taxa de juros do precatório não pago era superior a 20% ao ano. Juros de mora, juros de compensação, etc. Na época, eu era governador, conversei com o senador, que fez uma emenda levando os juros para onde deveriam estar, ou seja, da caderneta de poupança, TR mais 3%. O projeto, na prática, andou muito satisfatoriamente, mas é isso que o Supremo declara inconstitucional e faz uma nova regulamentação. Nesta, em primeiro lugar, por incrível que pareça, mexeram nos juros. Em vez de TR mais 3%, passou a ser o IPC, que é maior, mais os 3%. Me pareceu uma decisão estranha, mexer na taxa de juros. Bom, segundo lugar, estabeleceu um teto para os descontos da ordem de 40%, mas que na prática tem sido, inclusive, menor. Terceiro, estabeleceu a obrigatoriedade de que tudo seja pago até 2020. Isso é impossível de se fazer. Eu fiz um cálculo para São Paulo, fizemos e extrapolamos para o resto do Brasil. Os estados hoje pagam aproximadamente, sem contar cidades, pagam aproximadamente 7 bilhões por ano. Isto salta para o dobro, 14 bilhões, até 2020. Hoje, pedi à minha assessoria que fizesse um levantamento, na verdade já vem fazendo há vários dias, minucioso sobre a evolução das receitas dos estados. No agregado, neste ano, as receitas caíram perto de 5%, real. Nominal é um volume, há um certo aumento, mas do ponto de vista real, o total a queda é de 4,7%. No ano que vem não vai ter um desempenho muito melhor. Pode não cair, mas pode se manter nesse piso. Isso é inviável, que vai levar o quê? A intervenções, a responsabilização criminal dos governadores, e é inviável. O que eu queria fazer com Vossa Excelência é expor essa situação, me dispondo, inclusive, a posteriores contatos que pudesse iluminar realmente quais são as questões, inclusive junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. E pedir o apoio de Vossa Excelência à ideia de nós esticarmos o prazo por mais 4 ou 5 anos. Isto levaria a uma situação suportável da parte dos estados. Levemos em conta também que todos esses precatórios devidos estão superestimados, por 2 motivos. Primeiro, por causa da taxa de juros aloprada que havia antes. Naturalmente, o valor principal do ativo precatório vai para as nuvens. Segundo, muitas irregularidades não captadas em flagrante de superestimar o valor das apropriações, por exemplo, né, com peritos, enfim, um sistema realmente, no caso de São Paulo, era chocante. Eu, quando fui secretário do governador Montoro, em meados dos anos 80,
fui, inclusive, verificar, aprendi o assunto dos precatórios, um curso intensivo, e fui verificar. Havia valores, senador Jades, absurdos, né, de fixar muito acima do valor de mercado, do que fosse. Portanto, a questão do desconto, ela é justa, sob certo ângulo. Ela é justa porque repõe, se aproxima, pelo menos, dos valores reais, embora eu acredite que são mais de 100% dos precatórios antigos, valores inflados pelos juros e por essas práticas pouco ortodoxas. Considero que o apoio de Vossa Excelência a essa tese, que, na verdade, não é minha pessoal, é uma tese do Senado, é uma tese de todos, seria muito importante. Se me permite o presidente, não sei se tenho tempo, gostaria de deixar também feitas 3 observações para breves comentários de Vossa Excelência. Só que... os papéis se misturaram. Uma primeira delas tem a ver com o Conselho Nacional do Ministério Público. Talvez no começo da década passada, no final da década anterior, quando o Conselho foi criado, a expectativa era de diminuir a força do corporativismo. Não faço nenhum juízo de valor. O corporativismo está presente em todos os setores da nossa vida pública. Mas, a meu ver, no decorrer dos anos, é uma sensação, não é uma área da minha especialidade. O próprio CNP foi se apegando muito a questões classistas e, a meu ver, em prejuízo, em desfavor de se dedicar ao controle externo do setor. Queria um comentário de Vossa Excelência a esse respeito. Há, em segundo lugar, muito claramente, e isso foi aludido aqui com outras palavras, um conflito entre a unidade que o Ministério Público necessariamente deve ter e a sua qualidade de dependência funcional, né, dos procuradores. Isso faz, às vezes, com que o MP não disponha de critérios claros e uniformes que possam assegurar, me perdoem a redundância, a segurança jurídica dos cidadãos. E, mais ainda, dos administradores públicos e dos políticos do âmbito eleitoral. Essa é uma questão que eu sei que é difícil. O que eu gostaria de ouvir do procurador é como ele vê que essa questão deve ser enfrentada e como tem enfrentado este problema. Ao mesmo tempo... Onde é que está, hein? Numa outra... por outro lado, um problema que é de prazos, né? Prazos para abertura e fechamento de processos. Eu me pergunto se não é possível regulamentar isso. Porque o que acontece hoje é que, em alguns casos, se prorrogam indefinidamente. Em outros casos, muito rapidamente. O ideal, na verdade, é ter tudo rápido, mas há uma dissociação. Isso depende muito também do procurador que tem o processo. Eu me pergunto qual é o tipo de controle externo que se imporia nesse caso e as possibilidades de regulamentação. Eu creio que essas são as questões mais importantes e que gostaria de receber um comentário de Vossa Excelência, a quem cumprimento novamente pelo equilíbrio e pela clareza na exposição de suas convicções, que correspondem, aliás, à sensação que eu tinha olhando a sua atuação à distância. Muito obrigado. Com a palavra, o procurador, para atender às formulações feitas pelo senador César. Senador José Serra, eu com muita alegria, enfaticamente alegre eu fico, com a proposta de Vossa Excelência de sentarmos e discutirmos esse problema tormentoso que é o problema do precatório. Eu acho que o diálogo, senador, tem a convicção disso, é o nexo que articula e harmoniza o direito e a política. E temos, então, que realmente sentar e conversar para o encaminhamento desse problema, que é um problema tormentoso para estados e municípios. Reconheço, estou inteiramente à disposição e fico contente com essa possibilidade, tenho a certeza disso.
O CNMP ele tem 10 anos de vida. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público ele tem 10 anos de vida. Ele tem se aprimorado na sua atuação. Ultimamente, o CNMP tem tirado da sua pauta, por deliberação própria, questões corporativas. O Conselho Nacional ele determinava, por exemplo, pagamentos de vantagens a servidores e a membros do Ministério Público. Criou-se um enunciado que o colegiado não faz isso mais. E eu sou, como gosto muito, não sou formado nisso, mas gosto muito de gestão e administração, não passa pela minha cabeça, por exemplo, que um órgão colegiado determine o pagamento para uma outra autoridade, que é o ordenador de despesa. Aí o órgão colegiado faz o seu proselitismo, determina o pagamento, e o problema é da autoridade que empenha e que é o ordenador da despesa e que responde por aquela despesa. O Conselho Nacional, então, ele tem aprimorado nesta atuação e tem voltado para, tirando esses aspectos, para não apreciar também litígios de direitos individuais que não se reflitam de forma coletiva entre servidores e membros do Ministério Público. A questão da unidade versus independência, senador, isso é um drama que a gente vive realmente, né? Como compatibilizar esses dois princípios constitucionais. Eu lembro do ex-procurador-geral, doutor Cláudio Fonteles, que ele diz assim: nós temos que ter independência funcional para atuar, para evitar que autoridades de dentro da instituição determinem o atuar de um membro do Ministério Público dessa ou daquela maneira. Arquiva e denuncia. Então, assim, isso é uma garantia muito mais do cidadão do que do próprio membro do Ministério Público, essa independência funcional. Agora, não podemos ser um arquipélago que congrega ilhas sem que se comuniquem. Então, nós temos que fixar prioridades institucionais. O nosso orçamento é finito, os recursos pessoais são finitos, os recursos materiais são finitos, e nós temos que, então, fixar a prioridade de atuação do órgão. Eu acho que é nesse caminho que a gente pode harmonizar a unidade de um lado e a independência funcional de outro. Fixar, por exemplo, uma política anual ou bianual de atuação do Ministério Público e dizer que aqueles membros que voluntariamente aderirem à atuação naquelas metas conferidas como prioritárias, eles terão preferência em receber recursos materiais e humanos para a consecução daquele trabalho. Então, creio que é por aí que a gente pode caminhar para evitar essa discussão que realmente graça no Ministério Público Brasileiro, como compatibilizar a unidade com a independência funcional. O problema dos prazos de investigação, já existem regulamentos, sim. O Conselho Nacional já editou o regulamento, fixando os prazos para início, para o fim, quantas prorrogações podem acontecer e dizendo de forma bem didática como é que se dá uma prorrogação com a justificativa. Isso tem funcionado? Tem funcionado. As inspeções da Corregedoria Nacional, ela vai, então, nos Ministérios Públicos Estaduais e nos ramos do Ministério Público da União e observa especificamente a satisfação desses prazos e faz o relatório de inspeção de onde há problema ou não. Nesse caso, no meu entendimento pessoal, é que a atuação há de ser preventiva, a atuação há de ser educativa, muito mais do que punitiva. Então, acho que essa inspeção, a pessoa tem que chegar e levantar qual é o problema que está se passando para que os prazos não sejam cumpridos a rigor, como determinam os regulamentos. Pode ser por omissão ou falha funcional do membro, mas pode ser também por problemas estruturais que não lhe permitem exercer o seu mistério. Mas os regulamentos já existem, sim, e há uma fiscalização de inspeções ordinárias para a verificação desses prazos. Me permite, presidente? Uma palavra, senador Zé Serra. Em relação aos precatórios, um dado mais preciso. Os estados têm gasto, insisto, isso não inclui municípios como o de São Paulo, que tem precatórios imensos. Os estados têm gasto mais ou menos por ano 7 bilhões.
Segundo a resolução do Supremo, isso saltaria para 14,5 bilhões. É impossível. E leve em conta o seguinte, que o não cumprimento envolve sequestro de quantias nas contas dos estados, Distrito Federal, municípios. O chefe do Executivo vai incorrer em crime de responsabilidade. A entidade devedora não vai poder contrair empréstimo, receber transferências voluntárias, a União sustar os repasses do FPE e do FPM. Isso é gravíssimo. Por isso é que realmente gostaria de contar com Vossa Excelência para que seja, dentro do plenário do Supremo, um intérprete das angústias que, nesse momento, afetam a nossa federação, que não param por aí. Com relação às outras questões, eu queria insistir num ponto, apenas para conhecimento de Vossa Excelência, é que, para quem está na vida pública, a experiência, às vezes, é complicada, porque tem-se um procurador ou um promotor, no caso dos estados, que identifica o desvio de conduta, e outros, sobre o mesmo tema, atos legítimos. Isso tudo vai para a imprensa, e, naturalmente, prevalece sempre o que seria a má notícia. A questão da publicidade é muito séria, e quero dizer com toda franqueza que não identifico isso na Procuradoria-Geral. Problema de vazamento, não vi, pelo menos, como leitor, como alguém que acompanha essas questões. Mas existe no MP como um todo, inclusive nos estaduais, a questão da publicidade. Isto é realmente algo que valeria a pena o Conselho Nacional atuar de maneira firme, sobretudo, não diria só, mas sobretudo para quem está na vida pública, porque para quem está na vida pública, basta a divulgação, não é necessário ter denúncias, processos, nada. Basta a divulgação para já causar um dano. É especialmente delicado isso. Portanto, quero solicitar a Vossa Excelência também que, não que pensasse o contrário, mas que dê prioridade a esse assunto. Porque, para quem está na vida pública, é sempre motivo de preocupação permanente. E poucos que estiveram no Executivo escapam disso. De repente, abre-se um pré-inquérito e aí já começa a divulgação. Na verdade, não era bem assim, mas aí vai ficando ônus e sempre as forças políticas opositoras acabam se utilizando disso. Quero dizer também, senhor presidente, a propósito do que eu ouvi dizer, já ouvi várias intervenções aqui na comissão, a respeito dessa questão do TSE. O voto do ministro Gilmar, na verdade, foi apoiado por 4 dos integrantes do TSE contra 2, sem o voto do presidente. Portanto, não me parece justificada a implicância especial com relação ao ministro Gilmar, porque a posição que ele adotou foi, inclusive, apoiada. Na verdade, passa a ser uma crítica ao próprio TSE, com relação às questões investigadas, sem entrar no mérito delas, apenas para deixar essa observação feita, porque eu ouvi várias intervenções na direção contrária. Muito obrigado.